Nós já tivemos alguns estudos, né? Ontem à noite, o pastor Valdemir comentou um pouco sobre os últimos acontecimentos, né? Dando assim uma pincelada do que está acontecendo em nosso mundo, mostrando que nós estamos já bem próximo do fim de todas as coisas, né? Somente com respeito, com relação à lei dominical. No culto hoje, de manhã, o pastor Clodoaldo falou um pouco sobre a vinda como ladrão, a necessidade que nós temos de estar como? Vigiando, né? Nós precisamos de vigiar, porque nós sabemos que a qualquer momento os nossos nomes podem ser tratados, podem ser passados em revista no livro do céu, né? Quando se fala muitas vezes do que está para acontecer, né, decreto dominical, perseguição, né, muitas vezes a gente fica com medo, muitas vezes a gente fica preocupado, né? E quando se fala também com respeito à vinda como ladrão, a gente se assusta, a gente fica com medo desses acontecimentos. Nós vamos meditar um pouquinho a falta ou a necessidade que nós precisamos de ter para que quando todas essas coisas acontecerem, nós possamos estar como com Deus? Em paz com Deus. Não ter medo de perseguição, não ter medo do que vem pela frente, mas sim nós estarmos com o nosso coração em paz com Deus, tendo o amor de Cristo em nosso coração. Para isso, nós vamos meditar um pouquinho sobre o incomparável amor de Deus por cada um de nós. Deus pede a nós para fazermos alguma coisa. Deus pede, Deus quer de nós que nós façamos alguma coisa, mas Ele já fez tudo por cada um de nós. Antes mesmo de nós termos amado a Deus, Ele fez o quê? Ele nos amou. Na realidade, o amor de Deus é tão grande que mesmo antes da criação do mundo, né, já foi estabelecido o quê? O plano da redenção. Então, a gente vê ali o grande amor de Deus por cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho nesta tarde que Deus nos concede, para que quando essas coisas que aqui foram mencionadas, esses acontecimentos que aqui foram mencionados, começarem a acontecer, nós em vez de ficarmos preocupados, tristes, com medo, nós ficarmos de que maneira? Alegres e felizes. É isso que a palavra de Deus fala. Quando nós vimos essas coisas acontecendo, temos que ficar como? Feliz. Paulo fala isso. Por quê? Porque a nossa redenção está próxima. Mas muitas vezes acontece ao contrário com nós. Por que isso? Por que será, irmãos? Falta o quê? Falta Jesus em nós. Falta Cristo em nosso coração. É isso que nós mais necessitamos, porque se nós tivermos Cristo no nosso coração, nós não vamos temer o futuro. Assim como Pedro, assim como Paulo, assim como os outros apóstolos, não temiam o quê? Não temiam a perseguição, não temiam a morte. Por quê? Porque eles tinham Jesus no coração. Assim como os nossos do passado, né, na era da perseguição ali, morriam queimados, né, nas fogueiras, ou outras coisas que eles passavam, eles não tinham medo, porque eles tinham paz com Deus, eles tinham Cristo no coração. E é isso que nós precisamos também de ter. Quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, né, nós nos tornamos de que maneira? Felizes. E o que vem diante de nós estamos prontos, preparados para suportar. Por quê? Porque nós temos a certeza de que existe um Deus no céu que olha por nós. Quando Estevão estava ali para ser apedrejado, ele viu quem? Ele viu Jesus, ele viu os céus abertos, ele viu Jesus. E a pena esperada diz que Jesus fez como se fosse levantado do trono e olhou para ele ali. Ou seja, ele não estava sozinho. Quando Paulo foi para ser decapitado, a preocupação dele não foi com a espada que estava na mão daquele soldado carrasco, mas para onde que ele olhou? Ele olhou para o céu. Por que eles tinham essa paz, essa segurança, mesmo diante da morte? Porque eles tinham Jesus, eles tinham Cristo em seu coração. Sim, eles saíam felizes, tinham tomado uma surra lá, né? 40 chibatadas menos uma, que era o costume, né?
Eles saíam como? Saíam contentes, felizes. Se fosse um de nós, né? Mas por quê? Isso que é interessante, porque os acontecimentos que está escrito na palavra de Deus, eles vão se cumprir. Hoje, amanhã ou depois, eles vão se cumprir. A palavra de Deus, ela não falha. E muitas vezes nós não estamos preparados ou nós temos medo de enfrentar esses acontecimentos. Por quê? Por que será? Porque falta Jesus em nosso coração. Então vamos meditar um pouquinho sobre isso, né? O incomparável amor de Deus por cada um de nós. Né? A gente cantou um hino, para nós iniciarmos, um hino muito interessante que fala sobre essa questão, né? Do que Jesus fez por cada um de nós. A irmã Raíza também louvou a Deus, ela no hino fala o quê? Foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou. A parte que coube a Deus, com certeza Ele fez e continua fazendo. Deus está disposto a nos abençoar, Deus está disposto a nos dar força nessa caminhada. Venha o que vier, custe o que custar. Basta nós nos entregarmos, abrir o nosso coração a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Veja como que Deus manifestou o seu amor por cada um de nós. Como Deus manifestou o seu amor, irmã Fátima? O que Ele fez? Por amor de nós, Ele fez o quê? Enviou seu Filho. Permitiu que Jesus viesse a este mundo para que por Ele, ou seja, por Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por nós, por sua morte na cruz, nós possamos o quê? Viver. Esse viver aqui é a vida eterna que Jesus concede a cada um de nós. Não é a vontade de Deus que andemos tristes ou impacientes, nem que sejamos levianos e frívolos. Viu? Não é a vontade de Deus que nós andamos como? Tristes, cabisbaixos, né? Nem o quê? Nem impacientes. É o estudado plano de Satanás, impelir as pessoas de um extremo para o outro. O que os irmãos entendem desse texto? O plano de Satanás aqui. É um estudado plano de Satanás, impelir as pessoas de um extremo para outro. Para muitas pessoas, ser cristãos é andar como? Cabisbaixo, carrancudo, né? Triste, chorando. Não posso rir não posso demonstrar alegria. Muitas vezes acontece isso, não é verdade? Né? Como filhos da luz, Deus quer que cultivemos um espírito alegre, feliz, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, se nós temos o amor de Cristo em nosso coração, se nós aceitamos esse amor que Deus oferece a cada um de nós, aqui nesse texto mostra que como filhos da luz, qual é a vontade de Deus? Quer que nós cultivamos o quê? Um espírito como? Alegres, né? Feliz, para que através disso outras pessoas possam ver o quê? As virtudes do amor de Deus, né? Que religião é essa? Né? O povo só vai chorando, não é verdade? Deus está conduzindo um povo e preparando-o para a transladação. Estamos nós, que desempenhamos uma parte nessa obra, portando-nos como sentinelas de Deus? Estamos nós buscando operar unidos? Estamos dispostos a tornar-nos servos de todos? Estamos seguindo o nosso grande exemplo? Isso é um ponto importante também, né, do grande amor de Deus. Nós lendo sobre a vida de Jesus aqui nesse mundo, nós estamos numa lição falando só sobre isso, né? A vida de Cristo ali, todo o seu percurso aqui nessa terra. Qual foi o principal papel de Jesus? Servir as pessoas. Sempre estava disposto a desempenhar o papel de servo. Sempre disposto a servir os outros, sempre disposto a ajudar os outros, desde pequeno.
nós estudamos na lição, né? Isso para nós também deve ser um grande exemplo, como diz a pergunta, estamos seguindo o nosso grande exemplo? Quando nossa mente demora constantemente no incomparável amor de Deus à humanidade caída, começamos a conhecer a Deus e familiarizar-nos com Ele, viu? Quando a nossa mente demora para meditar nesse grande amor de Deus, nós estamos começando a conhecer o quê? Aqui diz, né? Começamos a conhecer a Deus. Porque ali nós vemos o quê? O que Deus fez por nós, o grande amor que Deus fez por cada um de nós. Nós vemos muitos exemplos dentro da palavra de Deus, do grande amor de Deus, desde os nossos primeiros pais, né? Desde a queda de Adão e Eva, como que Deus tratou com eles, a misericórdia dele. E dali por diante nós vemos o grande amor de Deus por cada um, pessoas que aos olhos humanos eram pessoas como? Sem esperança, pessoas perdidas, pessoas desprezadas. Nos tempos de Cristo ali, pessoas que, para o povo judeu, eram pessoas perdidas, estavam sofrendo as consequências do seu pecado, sem esperança. Jesus ia lá e fazia o quê? Resgatava aquelas pessoas, né? Como no caso de Zaqueu, como no caso daquela mulher samaritana, daquela que foi levada para ser condenada, né, apedrejada. Enfim, os demais ali, o endemoniado, eram pessoas que, aos olhos humanos, não tinham esperança nenhuma. E Jesus foi lá e fez o quê? Resgatou eles. Muitas vezes, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Não importa a situação que aquela pessoa esteja, Ele vê o que aquela pessoa pode o quê? Se tornar. E nós vemos ali que esses maiores pecadores, aos olhos humanos, foram os maiores seguidores de quem? De Cristo. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção, como foi sua morte sobre a cruz. Jesus veio aqui morrer na cruz para quê, irmãos? Para nos salvar. E fala que a intercessão dele é tão importante, olha o que diz aqui, ó, é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte na cruz. O que ele está fazendo hoje no céu, né? É importante o trabalho? É como a sua morte na cruz. O que Jesus faz hoje, que intercede por nós, né? Aqui o que está dizendo o texto. Pela sua morte iniciou essa obra para cuja terminação ascendeu ao céu, depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu onde nosso precursor entrou por nós. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter a intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. Veja como foi a salvação do homem. Tem preço? Aqui diz preço infinito a nossa salvação. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, e por meio de sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos que a Ele se chegam pela fé. Viu? Através da mediação de Cristo, a intercessão de Cristo por cada um de nós, quando nós vamos a Deus com um desejo sincero, Deus aceita. Por quê? Que tem um mediador, tem um intercessor que intercede por cada um de nós. Cristo diz o que ao Pai? Eu morri por ele. Ele me aceitou. Eu morri por ele. Lendo essa experiência de Cristo ali na cruz, quando aquele ladrão se converteu, né? Que ele entregou sua vida a Cristo, para Jesus ali foi uma alegria muito grande. Porque ele viu que o sacrifício dele não estava sendo o quê? Em vão. Tudo que ele tinha passado, que ele estava passando ali, não seria em vão, porque aquele ladrão estava aceitando aquele sacrifício. E Jesus deixou uma esperança maravilhosa para aquele homem. Ele diz o quê?
na verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Que bênção, né? Que bênção para aquele ladrão, e que bênção para Jesus, dele ver ali um convertido, naquele exato momento da sua morte na cruz. Que importância, que magnitude concede ao tema da redenção o fato de que aquele que empreendeu a salvação do homem foi o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem de sua pessoa. Como então poderá o céu considerar os que negligenciam tão grande salvação realizada em favor do homem e a tão infinito preço? Como que o céu pode considerarmos aquele que negligenciam essa salvação? Interessante diz aqui que tão grande salvação, tão grande sacrifício, né? Salvação que Deus realizou a preço infinito. Negligenciar de lançar mão das ricas bênçãos do céu é recusar, é desprezar aquele que era igual ao Pai, o único capaz de salvar o homem caído. Então, quando as pessoas negligenciam esse prêmio, negligenciam a salvação, ou o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, diz aqui o texto, né, que é desprezar aquele que era igual ao Pai. O homem pecou, transgrediu uma lei. A lei é como? A lei é santa. E só um ser santo, um ser infinito, é que poderia apagar essa culpa. Foi por isso que Jesus se ofereceu. Poderia ser o Pai, né? Poderia ser o Espírito Santo. Mas somente um deles é que poderia pagar esse infinito preço. E Jesus veio e se ofereceu, veio e morreu para nos salvar. Porventura deveríamos, pela negligência em aceitar a Cristo, lançar para longe nossa única oportunidade de alcançar a vida eterna? A nossa esperança de nós alcançarmos a vida eterna é fazermos o quê, irmãos? É aceitar o que Jesus fez por nós. O sacrifício que Ele fez por nós, não deixar que isso passe em vão em nossa vida. A única maneira que nós temos de alcançar a vida eterna é aceitar esse sacrifício, né? E como nós lemos no texto anterior, Jesus hoje é o nosso intercessor no céu. Ele não terminou o seu trabalho aqui. Aqui foi apenas uma parte do plano da redenção. Aqui Ele veio para nos salvar, e agora no céu Ele está fazendo o quê? Intercedendo por nós. Que amor maravilhoso, né? Como diz o título do estudo de hoje, o incomparável amor de Deus. Não tem como nós comparar esse amor que Deus fez e faz por cada um de nós. Que amor, que maravilhoso amor foi manifestado pelo Filho de Deus. Como nós falamos, né? Que amor que Jesus manifestou por cada um de nós. A morte que nós merecíamos foi permitido que Ele tocasse, a fim de que nos pudesse ser concedida a imortalidade, a nós que jamais poderíamos merecer semelhante recompensa. Viu? Né? A morte que Jesus passou era para ser de quem? Nossa. Nós que merecíamos. Quem pecou foi Jesus? Não, quem pecou foi o homem. Mas Deus amou o mundo, né? Envia Jesus, essa morte que nós merecíamos, Ele é que passou, para que nos concedesse o quê? A imortalidade, para que nos concedesse, né, como diz aqui o texto, né, a imortalidade, a nós que jamais poderíamos merecer semelhante recompensa. Não é mesmo grande a salvação em sua simplicidade e maravilhosa em sua vastidão? Não tem como comparar, né? Nós não conseguimos medir o grande amor de Deus nessa questão da salvação, nessa questão do plano da redenção. Contemplando a plenitude das providências que Deus tomou, pelas quais todo filho e filha de Adão se pode salvar,
somos levados a exclamar com João: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando nós estudamos, quando nós meditamos nessa imensidão do amor de Deus, no plano da redenção, o que Jesus fez por nós, o que Ele faz hoje por nós somos aqui, como diz o texto, né? Somos levados a exclamar como João: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados o quê? Servos de Deus. É isso que diz o texto, irmãos? Filhos de Deus. Exatamente. O mesmo nome que Jesus, né, é chamado aqui Filho de Deus, né? Nós também somos chamados filhos de Deus. Quer dizer, Jesus é nosso irmão o quê? Mais velho. A palavra de Deus fala isso, né? Nosso irmão mais velho, que é Jesus. O plano da redenção provê para toda emergência e para cada necessidade humana. Olha, irmãos, isso é interessante. O plano que foi estabelecido não foi para salvar certos tipos de pessoa. Não é isso? É, irmão? Não foi para salvar, só aquele que pecou só um pouquinho. Né? Só aquele que é mais bonzinho. Foi isso que foi estabelecido o plano da redenção? Não, irmão. Aqui diz que esse plano, ele provê para toda emergência e para cada necessidade humana. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas, né, que foi até o fundo do poço e Jesus foi lá e fez o quê? Tirou ele de lá, resgatou ele. Esse é o plano da redenção que foi estabelecido. Esse verso é um verso muito conhecido, né? Quase todos sabem de cor. É um verso que mostra, né, o incomparável amor de Deus, que aqui diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O verso poderia ser assim, né? Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, né? Mas essas palavrinhas aqui, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, nós não conseguimos compreender. Na nossa mente finita, né? Pecadores que somos, nós não conseguimos compreender esse amor que Deus deu, que Deus fez por cada um de nós. Que o verso diz: de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho. O que Jesus passou por nós? É importante nós estudarmos a vida de Cristo, para nós vermos como foi o amor de Deus. O que Jesus passou para nos salvar? Será que foi fácil para Ele? Ali no Getsemane, aqueles momentos que Jesus estava ali naquele horto, no jardim, foi um momento crucial de decisão para Cristo. Se Ele continuaria ou não com o plano estabelecido. Se Ele continuaria ou não com o plano da redenção. Ele poderia desistir, não podia? Ele podia. Podia falar assim: bom, eu não vou passar o que, né? Eu não preciso passar. Vou voltar para o céu. O Pai teria recebido ele? Com certeza. Ali, irmãos, foi um momento crucial. A Bíblia diz que Satanás se preparou para aquele momento, né? Exatamente. Ali Satanás veio pessoalmente. A pena inspirada diz que ele mesmo quis estar ali. Ele não confiou esse trabalho a nenhum anjo. Ele mesmo quis estar ali naquele momento em que Jesus estava ali no jardim do Getsemane. Porque ele sabia que se Jesus desistisse do plano da redenção, o mundo continuaria sendo dele, né? Foi tão difícil para Cristo que o Pai precisou fazer o quê? Enviar o anjo para poder consolar ele. O poderoso anjo veio consolar Jesus.
E Jesus então toma a decisão. Qual decisão? Eu vou voltar para o céu e deixo o homem pagar a sua conta. É isso? Foi essa a decisão, irmão Henrique? Vou voltar para o céu e deixar o homem pagar a sua conta, sua dívida? Não. Exatamente. Ele disse, se possível for, passa de mim esse cálice. Não foi fácil para Cristo. Os irmãos têm uma ideia que não foi fácil, que as gotas de suor dele se transformou o quê? Em gotas de sangue. Foi uma luta ali para Cristo, naquele momento ali, decidir se ele continuaria com o plano ou não. Mas Jesus toma então a decisão, eu vou morrer no lugar do homem. Eu vou depor a minha vida em sacrifício em lugar do homem. O cordeirinho que foi morto desde a fundação do mundo, que simbolizava quem? Simbolizava Jesus. Qual foi a mensagem de João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus diz, eu vou ser esse cordeiro, eu vou ser sacrificado por amor à humanidade, por amor a este mundo. Por essa única ovelha que se extraviou do aprisco. Eu vou morrer, eu vou resgatar essa ovelha. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele decidiu continuar com o plano. A sua obra aqui na terra, ele fez. E basta nós fazermos o que aqui, irmãos? Isso cabe a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus pede de nós? Acredite, creia, me aceite. É isso que Deus está querendo, está pedindo a cada um de nós. Quando nós fazemos isso, quando nós entregamos a Cristo, quando nós cremos nesse sacrifício e entregamos nossa vida a Ele, Ele faz o restante para nós. As obras, ela vem não para nós sermos salvos, porque nós já fomos salvos por amor a Cristo, mas vem as boas obras para quê? Nós não perdermos a salvação. Porque a Bíblia diz que tanto querer como efetuar vem de quem? Vem de Deus. Próximo verso, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha a diferença da obra de Cristo com a obra de Satanás. Quando nós pecamos, o que Satanás fala para nós? Você é um pecador, você está perdido, olha o que você fez, você caiu, foi longe demais, ele se condena, não é isso? A obra dele é condenar, desiste, você não tem mais esperança, já fiz o caso, já é caso perdido, mas aqui diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Não foi para isso que Jesus veio, porque Jesus sabia quem era a humanidade, Jesus sabia da situação da humanidade. Como que estava a humanidade? Condenada, não era isso? O homem pecou, tinha que morrer, tinha que pagar, mas Jesus não veio para condenar o homem, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse verso é muito lindo, né? A gente viu, quando nós damos a vida de Jesus, ele não condenava as pessoas. Aquela mulher que foi levada lá para ser apedrejada, foi apanhada em adultério, foi levada para Cristo, quando todos os seus acusadores foram embora, o que Jesus disse para ela? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? O que aquela mulher estava esperando ali naquele momento, irmãos? A sentença, ser condenada. O que Jesus disse para ela? Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. É isso. Não para que condenasse o mundo. Jesus veio salvar, irmãos. Isso é uma lição para cada um de nós, porque muitas vezes quando nós vemos as pessoas, nós falamos o quê? Aquele lá não tem mais jeito, está perdido.
Enquanto há vida, irmãos, ainda há o quê? Ainda há esperança. Enquanto há oportunidade, ainda há esperança. E muitas vezes nós fazemos igual Satanás, né? Condenamos as pessoas. Falamos que não tem mais esperança, não tem mais jeito. Assentamos na cadeira de juiz, que não cabe isso a nós. Só Deus pode julgar. E o julgamento de Deus não é como o nosso, né? O julgamento de Deus é totalmente diferente. O plano pelo qual poderia unicamente conseguir-se a salvação do homem abrangia o céu todo em seu infinito sacrifício. Veja, irmãos, esse plano que foi estabelecido abrangia o céu todo o céu, né? Estava envolvido no plano da redenção, não só a família Deus, mas também quem? Os anjos. Os anjos também, né? Os anjos não puderam regozijar-se ao desvendar-lhes Cristo o plano da redenção, pois viram que a salvação do homem deveria custar a indizível mágoa do seu amado comandante. Viu? Os anjos, eles não podiam regozijar. Por quê? Porque eles sabiam do sacrifício de Cristo, que ia custar, né, a vida de Cristo. Com pesar e admiração escutaram suas palavras ao contar-lhes ele como deveria descer da pureza e paz do céu, de sua alegria e glória e vida imortal, e vir em contato com a degradação da terra, para suportar suas tristezas, ignominia e morte. Eles sabiam o que Jesus iria passar nesse mundo. Não foi fácil também para os anjos, quando Jesus contou para eles do plano da redenção. Ele deveria ficar entre o pecador e a pena do pecado. Poucos, todavia, o receberiam como filho de Deus. Isso Jesus já sabia, né? Que ele viria aqui nesse mundo, que todos iriam aceitar o sacrifício dele. Poucos, ele sabia que poucos, todavia, o receberiam como filho de Deus. Deixaria sua elevada posição como a majestade do céu, e apareceria na terra, e humilhar-se-ia como um homem, e, pela sua própria experiência, familiarizar-se-ia com as tristezas e tentações que o homem teria de enfrentar. Tudo isso seria necessário a fim de que ele pudesse socorrer os que fossem tentados. Veja que Jesus iria passar aqui nesse mundo, era exatamente o que nós passamos. Ele precisava estar como? Familiarizado com os acontecimentos ou com os sofrimentos, né? Daquilo que nós passamos, para que ele pudesse nos socorrer em todos os momentos. Ele não veio aqui como um Deus, né? Mas ele veio aqui como o quê? Um ser humano, como um homem. Quando sua missão como ensinador estivesse terminada, deveria ser entregue nas mãos de homens ímpios e ser submetido a todo insulto e tortura que Satanás os poderia inspirar a infligir. Quando ele terminasse o seu trabalho aqui na terra, ele sabia o que ele iria passar. Todo insulto, como diz aqui o texto, tortura que Satanás os poderia inspirar a infligir. Deveria morrer a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso. Deveria morrer a mais cruel das mortes, como um criminoso, como diz aqui o texto, né? Um pecador criminoso. Deveria passar longas horas de agonia, tão terrível que os anjos não poderiam olhar para isso, mas velariam o rosto para não verem aquele quadro. Os próprios anjos não fez o quê? Não poderiam suportar. Velaram o rosto. Deveria suportar a aflição de alma, a ocultação da face do Pai. Isso que é o pior, né? Porque sempre Jesus buscava força aonde? Em Deus. Sempre ele estava ali em comunhão com Deus, sempre junto com o Pai, em oração. E naquele momento ali da cruz, ele chegou a bradar o quê? Ao Pai.
Quem lembra? Por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Era isso a preocupação de Jesus, isso que foi mais difícil para ele. E ver que o pai tinha feito o quê? Se afastado dele. É o que diz aqui no texto. Enquanto a culpa da transgressão, o peso dos pecados do mundo inteiro estivessem sobre ele. Deus precisou se afastar ali na cruz, para que Jesus pudesse morrer. Ali ele sentiu o peso exatamente do pecado. Sentiu-se sozinho. Não foi fácil para Cristo. Ele ordenou que o exército angélico estivesse de acordo com o plano que seu pai aceitara e se alegrasse de que, pela sua morte, o homem decaído pudesse reconciliar-se com Deus. Veja, Jesus se oferece para vir morrer no lugar do homem, mas dependia também de quem? Deus Pai. Ele se oferece, mas não era só dele, né? Precisava do Pai também aceitar. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Foi só Jesus que se ofereceu, foi só Jesus que deu sua vida. Aqui diz que os três irmãos, aqui fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deram-se a si mesmo. É como nós já mencionamos, né? Poderia ser o Pai que tivesse aceitado, né? Não Jesus. Ou poderia ser o Espírito Santo. Aqui mais diz que os três deram-se a si mesmo. Os três têm participação no plano da redenção, de salvar a cada um de nós. A fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, ou escolhido, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Jesus foi o escolhido para que viesse morrer no lugar do homem. E aqui nesse texto fala que a fim de levarem a cabo plenamente esse plano. Qual o plano? O plano da redenção. A decisão que foi tomada no céu, naquela reunião que houve ali no céu, a decisão foi que o Cristo, né, o unigênito Filho de Deus, aquele que foi escolhido, né, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Mas os três se deram, né, os três tiveram participação no plano da redenção, para salvar nós, para salvar a humanidade. Que linha pode medir a profundidade desse amor? O que acham, irmãos? Que linha pode medir a profundidade desse amor? Deus tornaria impossível ao homem dizer que ele poderia ter feito mais. Como com Cristo deu ele todas as riquezas do céu, para que coisa alguma pudesse faltar no plano de soerguimento do homem. Viu? O que Cristo deu? Tudo. Tudo, irmãos. Eis o amor, a contemplação, do qual encherá a alma de inexprimível gratidão. Ó, que amor, que incomparável amor. É o título do nosso estudo, né? O incomparável amor de Deus. Que incomparável amor. A contemplação desse amor purifica a alma de todo egoísmo. Quando nós contemplamos esse amor, há um processo de purificação da nossa alma de todo o quê? Todo egoísmo. Porque muitas vezes nós somos egoístas, não é isso? Mas no céu não teve esse problema de egoísmo, porque Deus fez o quê?
Deixou tudo. Deixou tudo. Levará o discípulo a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Redentor. Viu? Quando nós compreendemos esse amor, vai levar nós a fazer o quê? Renunciar tudo que é de nós mesmos, né? E tomar a cruz e seguir o Redentor. O amor de Deus é infinito, e todavia o pecador não podia ser perdoado, a não ser através do plano da redenção. Viu? Somente pelo plano da redenção é que o pecador devia ser perdoado, que envolveu a vergonha, o vitupério, a ignominia, a morte do Filho de Deus. Esse fato deveria banir dos espíritos arrazoadores a ideia entretida por muitos que pretendem a santificação, ideia de que sua morte pôs termo à obediência à lei de Deus. Devemos todos os dias aprender do grande plano da salvação, na escola de Cristo. Nós devemos todos os dias estar aprendendo sobre esse plano. Qual plano? Plano da redenção na escola de Cristo. Deixando de aprender, deixaremos de ser alunos na escola de Cristo. Quando nós deixamos de aprender sobre esse amor, sobre esse plano, nós deixamos de ser aluno nessa escola. Mas se formos estudantes, sob a instrução do Mestre Divino, abrir-se-nos ao entendimento e aprenderemos coisas maravilhosas da lei de Deus. Viu, irmãos? Quando nós estudamos esse plano, quando nós estamos nessa escola de Cristo, estudando sobre o plano da redenção, o amor de Deus, nós vamos aprender coisas maravilhosas da lei de Deus. Nós vamos ler que a lei de Deus não foi dada para nossa salvação, mas nós vamos ver que a lei de Deus foi dada para quê? Para nós não perdermos a salvação. Porque a lei de Deus, ela vai ser o fruto de um salvo, por amor a Cristo, por amor a cada um de nós. Não estaremos seguros se negligenciarmos ensinar as Escrituras diariamente, em busca de luz e conhecimento. Como nós estudamos na lição hoje, né? Como nós alcançamos o tesouro? Através do quê? De estudo, não é isso? De cavar a fundo, de estudar. Não é só ler a Bíblia, mas sim estudar a Bíblia. Bênçãos terrestres não podem ser alcançadas sem labor. E podemos então esperar que as bênçãos espirituais e celestes venham sem fervoroso esforço de nossa parte? As minas da verdade têm de ser trabalhadas. Diz o salmista: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Viu? É o que o salmista exclama. A palavra de Deus não deve ser conservada à parte de nossa vida. Tem de ser mantida na mente, acolhida no coração e ser acariciada, amada e obedecida. Precisamos também de muito mais conhecimento. Precisamos ser esclarecidos acerca do plano da salvação. E o que Deus fala para nós? Nós temos que ter conhecimento, esclarecimento a esse respeito. A respeito do quê? De qual plano? O plano da redenção. Olha esse texto. Vamos ver se é verdade ou não. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto, tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. De que assunto ela está dizendo aqui? Da justificação pela fé. Veja, aqui ela está dizendo na época dela, né, que não existia nenhum em 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica. É um assunto difícil de entender? Não. O que eu preciso fazer para ser justificado pela fé? Crer. E por que muitas vezes nós nos achamos perdidos, sem esperança? Muitas vezes nós achamos, não tem mais jeito para mim, eu estou perdido.
É porque nós ainda não compreendemos esse assunto. A realidade é essa, não é isso? Porque o que cabe, o que coube a nós, como nós vemos aqui no texto, lá mesmo João fala, né, 3,16, para todo aquele que nele crê. E muitas vezes nós não compreendemos bem esse assunto, irmãos, da justificação pela fé. É por isso que muitas vezes nós andamos como? Tristes, decepcionados, angustiados. Não temos certeza da nossa salvação. Quando Deus fala o que para nós? A sua parte é crer, a sua parte é acreditar, é aceitar. Quando começa a brilhar a luz para tornar claro ao povo o plano da redenção, o inimigo opera com toda a diligência para que a luz seja excluída do coração dos homens. Viu? Qual que é o plano de Satanás? É colocar o que no nosso coração, na nossa mente? Dúvidas, perplexidades, angústias. Esse é o plano do inimigo. Se nós chegarmos à palavra de Deus com espírito dócil e humilde, será varrido o entulho do erro e descobrir-se-ão gemas da verdade por muito tempo ocultas dos olhos. Viu? Se nós recorrermos à palavra de Deus com o nosso coração humilde, deixar o egoísmo para trás, deixar o eu, mas deixar ir a Cristo com o nosso coração, com o desejo de aprender de Cristo, né? Com o desejo de ter essa paz que Deus oferece para nós, nós vamos compreender, vamos descobrir essas gemas da verdade que por muito tempo têm estado como? Oculta aos nossos olhos. Esse tema, plano da redenção, justificação pela fé, nós precisamos compreender bem claro, irmãos. Termos a certeza de que o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário foi para quê? Para nos salvar. Que através do sacrifício dele nós estamos salvos. Basta nós acreditarmos, basta nós crer. A santificação, ela vem naturalmente na nossa vida. Né? É a mesma coisa que a roseira produz rosa. Como que ela produz rosa? Natural, é natural dela produzir rosa, assim também é o cristão, quando ele aceita Cristo, os frutos da santificação, ele aparece naturalmente, não vai ser com esforço, não vai ser uma coisa obrigada. Por quê? Porque nós amamos a Jesus e fazemos tudo isso por amor. Como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Como é precioso o amor de Deus. É nesse amor que nós encontramos o quê? Refúgio. É nesse amor que nós encontramos a segurança. É nesse amor que nós encontramos a paz interior que muitas vezes nós não temos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus possa nos ajudar e que nós possamos a cada dia mais compreender esse amor de Deus. E além de nós compreendermos, aceitar esse amor na nossa vida, no nosso coração, e o que vem pela frente nós possamos estar preparados, não temer o futuro, mas termos a certeza de que nós temos Jesus em nosso coração, para que a gente possa suportar o que vem adiante de nós. Foi assim que os discípulos conseguiram suportar as perseguições, a morte, porque eles tinham Cristo no coração deles, e nós também, se temos Jesus em nosso coração, nós vamos suportar tudo isso. Mas para isso nós temos que ter Cristo no nosso coração, porque se nós não tivermos Jesus em nosso coração, o sofrimento vai ser para sempre. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que a gente possa compreender bem, né, esse incomparável amor que Deus tem por cada um de nós. Esse é meu desejo e minha oração a todos. Amém.